Graça e paz mais que vencedores em Cristo Jesus. É uma alegria, é um privilégio começarmos mais um dia celebrando ao nosso Deus, ao nosso Jesus, e nos alimentando na sua palavra nesse nosso momento de leitura diária com o missionário. Amém? Sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa. Você que não é inscrito, eu deixo aqui um convite para você. Se quiser, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, optando sempre, marcando aí a opção todas. Deixa o like para me ajudar, comente o vídeo porque também me ajuda e muito, e compartilhe o link do canal com mais pessoas. Amém? Estamos começando hoje mais um mês, o primeiro mês do segundo trimestre, que é abril. Hoje, queridos, é o dia da verdade para a igreja. Todo dia para o cristão é o dia da verdade. Não caia na lábia do inimigo, achando que hoje é o dia da mentira. Queridos, Jesus disse, nós vamos ver daqui a pouco, daqui a meio-dia, no nosso momento de meditarmos na palavra, vamos falar mais um pouco sobre isso. A mentira tem um pai por trás dela. Então, quem vive na prática dela também se torna filho do pai da mentira. Então, não caia nessa lábia. Muito cuidado, sabe? A gente vê num dia como hoje, pessoas que confessam a fé em Deus, colocando mentira nos seus status, nos grupos de WhatsApp, porque, hoje é o dia da mentira. Não caia nessa lábia do inimigo. Para a igreja, para nós, ouça isso. Nós estamos em que disse Jesus, lá em João 14,6, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não caia na lábia do inimigo, só uma mentira, você está mentindo consciente. Então, você sabe que não é para você essas comemorações mundanas, fuja disso. Isso não é mais para você que pertence à verdade, que é Cristo Jesus. Amém? Meio-dia falaremos mais sobre esse assunto. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ouça com muita atenção, porque é aqui onde a igreja primitiva, eu e você, começamos a congregar. Aleluia! Glória a Deus! A vinda do Espírito Santo. Jesus, a gente viu no vídeo ontem, ele promete a descida do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. O som como de um vento impetuoso. O vento encheu toda a casa onde estavam todos sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como língua de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam ali, morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. Por quê? Porque cada um que ali estava ouvia falar na sua própria língua. Aleluia! Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são esses galileus, todos eles que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, somos medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Somos da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Somos romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão bêbados. A pregação de Pedro. Então Pedro, ouvindo isso, se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão neste termo: homens da Judéia e de todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem muita atenção no que eu vou lhe dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Aleluia! Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Glória a Deus! E ele continua comigo e você. É uma promessa de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, queridos, você não vai ser abalado com as coisas deste mundo, porque Jesus está com você. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta de alegria. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Aleluia! Esperança que um dia vai ressuscitar. Por quê? Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Pedro dizendo: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Por quê? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! 3.000 pessoas batizadas. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, para ser salvo? Pedro respondeu:
arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa e corrupta. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus. Como viviam os convertidos naquela época? Queridos, aqui a partir do verso 42, nós vamos ver como era o modelo da igreja. Da igreja, aonde começa a história da igreja. Olha como era que eles viviam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Por que eles tinham tudo em comum? Servindo ao mesmo Deus, buscavam o mesmo céu, caminhavam para o mesmo lugar, que eram a eternidade com Deus. E eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meu Deus, que palavra! Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles eram... atraía a simpatia do povo pelo o modo como a igreja vivia. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus por esta leitura. Então, queridos, aqueles que aceitavam Jesus e tinham fazendas, propriedades, eram ricos, vendiam os seus bens para que no meio daquele povo não tivesse necessitados. Os apóstolos repartiam com os discípulos, repartiam com a igreja de acordo com a necessidade de cada um. Ah, se a igreja fosse assim hoje, meu Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Papai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por este dia. Hoje estamos iniciando mais um mês. E obrigado, Pai, porque nós não vivemos mais fundamentados nas coisas deste mundo. Para o mundo, hoje é o dia da mentira, na qual o pai é Satanás. Para nós, igreja lavada, remida no sangue de Jesus, todo dia é o dia da verdade, porque Jesus é a verdade. Glória a Deus, tua palavra é a verdade, ela é a nossa base de fé, ela é a nossa base de vida, a nossa estrutura, o nosso manual de vida. Pai, nos abençoe, nos conceda esse mês de abril, o melhor mês de abril da nossa vida até aqui. Eu quero, meu Pai, tomo posse para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, mas também, Pai, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, um mês de milagre, um mês, meu Pai, de livramento, um mês, meu Pai, de provisão, meu Deus, um mês de respostas nas nossas orações, um mês de bênçãos, um mês de céus abertos sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, fica conosco esse mês, porque aí temos certeza de que teremos um mês abençoado e produtivo no Senhor. Assim eu oro, já te agradecendo por tudo o que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Medite e creia nesta palavra. Estude, é muito bom, querido, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Atos, aqui, como eu falei, começa a igreja na qual eu e você hoje fazemos parte. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine o teu dia, o teu mês, tenha um mês abençoado, vitorioso em Cristo Jesus. Que nele, em tudo, ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.